eu coloquei no grupo dos alunos, coloquei no grupo dos pais, de recado dos pais, e também está no GR8. São as orientações para o primeiro bimestre. Eu quero crer que todos vocês já tenham lido e compreendido as orientações que lá estão. Dentre delas, é muito importante a gente ressaltar hoje, porque segunda-feira vocês serão cobrados pelas exigências que lá estão. Por exemplo, lembrando sempre que o professor que estiver dando aula para vocês é a mesma coisa se vocês estivessem aqui no colégio em sala de aula. Então, vocês deverão todo respeito, atenção e consideração com as regras da escola, a autoridade máxima que é o professor. O pessoal da divisão disciplinar, os policiais não vão entrar mais nas aulas online para assistir e para verificar se vocês estão uniformizados, se vocês estão com os cabelos devidamente arrumados e cortados, como é o padrão da escola. Eles não vão fazer isso. Quem vai diagnosticar se vocês estão dentro do padrão ou não é o professor que estiver em sala. Se ele verificar que não está de acordo com o combinado, ele vai fazer uma notificação e vai passar para a divisão disciplinar. A divisão disciplinar vai tomar as medidas cabíveis. Porque isso já é regra, inclusive, que vocês têm conhecimento desde o regimento que está lá na agenda de vocês, né? Outra coisa, não é permitido assistir a aula sem a câmera ligada. Ah, professora, mas eu estou com problema. Então, se você está com algum problema com a câmera, o que você vai fazer? Você vai mandar avisar o seu professor e vai mandar um recado para mim no privado, me explicando qual é o seu problema porque sua câmera está fechada. Eu vou ver se a sua justificativa é plausível e vou informar também no grupo dos professores. Certinho? Aí o professor Caio, por exemplo, deixa eu achar um aluno aqui. A Lorena. Vamos fazer de conta que a Lorena está com a câmera desligada. O professor Caio pode fazer assim: Lorena, me responde, abre sua câmera e me responde essa pergunta. E a Lorena não abre a câmera. Ele vai chamar de novo: Lorena, abre a câmera, responde a pergunta. A Lorena não abre a câmera. Sabe o que o professor vai fazer? Falta para a Lorena. Porque o que a gente entende? Que a Lorena logou na aula, mas ela não está presente. Então, é falta. É falta para a Lorena. Outra coisa muito importante, os professores não vão colocar mais o link das aulas nos grupos. Eles vão colocar no GR8. Por quê? É mais uma forma de vocês terem a necessidade de acessar o GR8 diariamente. Vocês sabem que a gente tem um prazo para verificar a frequência de vocês, e essa frequência é verificada pelo GR8. Se vocês não acessam, não fazem login no GR8, a sua frequência não fica computada, certo? E a gente tem um horário para fazer isso. Então, colocar o link direto no GR8 já é uma forma de obrigar você a entrar no GR8. Agora, outra coisa, estamos tendo muitas reclamações do pessoal não estar conseguindo entrar no GR8 para pegar o link. Só que muita gente está entrando pelo aplicativo, gente. E o aplicativo, pelo que me informaram, não está atualizado. Então, às vezes, você entra pelo aplicativo e a sua falta não fica registrada, a sua presença não fica registrada, ou você nem consegue acessar o link e entrar na aula do professor. Então, nós vamos fazer um combinado. Vocês vão esquecer o aplicativo. Vocês vão entrar no Google, coloca lá GR8 alunos e entra pelo GR8 lá pelo Google, que esse aí é garantido. Combinado? Outra coisa importante, nós tivemos muito problema com o sinal de internet na cidade nessa semana. Mas estamos crendo que, pelo menos aqui no colégio, o sinal vai ficar melhor
por conta de técnicos que estão vindo trabalhar esse final de semana. E a gente vai contar, né, que a internet da cidade também nos ajude. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, realmente não é fácil. E outra coisa, a gente precisa pegar mais com Deus e fazer mais prece para ver se a gente consegue resolver esse problema dessa pandemia logo e a gente poder voltar todo mundo para a escola. Porque essa escola sem vocês aqui é muito ruim. É horrível ver essas salas vazias. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, nos sacrificarmos um pouquinho, vamos ter um feriado do carnaval aí, não é? Mas assim, vamos tomar mais cuidado, não vamos juntar, né? Porque nós estamos numa fase dessa doença muito séria, muito séria. Muito já foi compreendido pela classe médica, mas agora existem mutações que são outros desafios. Tudo bem? Se vocês precisarem, mandem recado para mim no meu privado. Tem agora, o meu número mudou, porque agora eu estou com chip só para atender a escola. Então, esse número que está no grupo de vocês, da professora Sandra, é o meu número para eu atender vocês. Se eu demorar para atender, aguardem um pouquinho, porque às vezes a demanda aqui está muito grande. Mas no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. O que eu não souber, eu vou me informar para poder ajudar vocês. Ok? Muito obrigada, professor. Muito obrigada, meninos e meninas. Segunda-feira, as meninas com o cabelinho amarrado, bem bonitinho. Os rapazes lindos e maravilhosos com os cabelinhos cortados. Ok? Obrigada, bom fim de semana a todos. Obrigada, professor. Bom dia, pessoal, oficialmente falando. Nós vamos prosseguir hoje, então, Tudo bem, pessoal? Bom, senhor. Bom dia. Bom demais. Bom dia, senhor. Tá bom? Bom dia, graças a Deus. Então, eu quero, antes de tudo, agradecer àqueles que já estão com a câmera ativada, né? E o meu agradecimento não é em cima da norma, mas em cima da vantagem do benefício que a gente tem com a câmera ligada. Então, por exemplo, a Caiane, eu estou vendo tudo vermelho aqui, lá para onde ela está. Professor, a minha câmera está queimada. Ah, tá. Tudo bem. É um caso que não adianta, né? Se tá só ligada por ligar, mas tudo bem, tranquilo, só estou comentando mesmo. Mas o fato é assim, que é muito interessante. Eu vejo aqui o rosto de vocês, né? E por mais que eu tenha aqui umas técnicas, né, que eu uso, só para vocês saberem, né? Tá aqui o meu celular logado, né? Que é como um retorno para saber se vocês estão vendo a minha tela, essas coisas todas, né? E aqui eu mantenho uma galeria aberta aqui, e mesmo eu projetando alguma coisa, na minha tela eu vejo todos vocês. Então, só para vocês saberem que, no caso, se vocês quiserem fazer alguma reação, alguma manifestação aí, eu consigo ver algum tchauzinho, algum joinha, ou algum dislike, né? Ou qualquer coisa nesse sentido aí, para que a gente possa, de fato, estar comunicando de verdade, né? Porque se fosse lá na aula presencial, seria inevitável isso, né? O jeito que você senta na cadeira, dá para ver que você está interessado na aula, né? Então, ou seja, da mesma forma aqui, né? Eu estou trabalhando sentado, mas talvez lá na escola eu estaria em pé, né? Mostrando algum tipo de energia, né? Trocando algum tipo de energia entre nós. Bom, o tema da filosofia do ensino médio, no caso, terceiro ano específico, nesse momento é uma palavra que foi meio chave da aula passada, quem está com ela na cabeça ainda? O que é o tema nosso? Tem que ativar o áudio, ô Emily, para falar, se você está falando conosco aqui. Night. Então, legal. O existencialismo, o tema, né? E o autor, né, que é esse filósofo, ele tem um nome comprido, mas você fala apenas 2 sílabas, 3 letras. N-I-T. Pronuncia essa palavra para mim, N-I-T, em português mesmo. Fica? Ou a minha internet deve estar lenta?
Já apareceu a mensagem aqui. A má qualidade da sua rede está causando a experiência ruim do Teams. Mas tá bom. Pronuncia para mim a palavra NIT, por favor, para mim te ouvir, inclusive. NIT. Só para confirmar, gente. Vocês estão falando no áudio aí e eu não estou ouvindo ou não estão falando? Eu não ouvi, não. Ah, tá. Eu ouvi você agora, Heitor. Mas você está me ouvindo direitinho, né? Sim, é Nietzsche. Nietzsche, certo. Então, esse é o autor do momento que nós vamos ver. E o outro, esse é um alemão. O outro é um francês chamado Jean-Paul Sartre, certo? É Jean-Paul Sartre. Os dois são existencialistas, né? Da filosofia existencialista. E aí nós vamos focar nesses dois autores. Não conheço... Bom, vários Enems aparecem questões sobre esses dois, por isso que a gente repete eles sempre, né? Então são filósofos famosos aí no que aparece em questões de ciências humanas no Enem. Então vamos para a aula de hoje, especificamente, com certeza agora por essa questão inicial aí a gente não vai ter a chance de ver tudo que a gente gostaria de ver, certo? Mais uma vez, eu vou mostrar aqui, né? Vocês sabem como entra no nosso blog, né, no link geral. Eu mandei lá no grupo de vocês esses dias, né? Então, um pouquinho naquela conversa. Eu estou usando aqui pelo computador, mas é o mesmo pelo celular, certo? Você dando aqui na conversa aqui do grupo do CPMG terceiro ano, se você clicar aqui no cabeçalho, tá vendo aqui em cima? Clica aqui no cabeçalho, você vem aqui, olha, em mídias, links e docs, você clica nessa parte, e aí você vem aqui em links, certo? E aqui vai aparecer todos os links que foram enviados. E o interessante do link é que ele não expira. Porque às vezes eu mando uma foto e você baixa e apaga, ela expira. Não tem como você baixar a foto de novo depois, às vezes, no celular aí, né, no WhatsApp. E aqui você vai verificar, olha, nos links, ó, já o professor colocou alguns links para vocês a mais aqui. E aqui tem os dois que eu coloquei, a aula de sociologia, o link de sociologia e o link de filosofia, certo? Então, clicando aqui no link de filosofia, por exemplo, vai abrir todas as postagens que a gente tem, que no caso, aulas são só duas, balanço de atividades e a matriz referência do terceiro ano, bem como também há alguma coisa sobre o meu currículo aqui sobre mim. Professor, Pois não. o senhor está apresentando tela? Tô. Para mim não está mostrando nada, está tudo preto. Então deve ser coisa de internet. Mais alguém não está conseguindo Para ver mim a tela? também não, professor. Para mim também não. Nem pra mim. Para mim também. Pois é. Se vocês verem aqui Meu no tá meu... normal. Então, é a questão de internet. Se vocês verificarem que o foco no meu celular que está projetando, tá vendo? Está vendo o meu slide, o meu parte da internet. Esses que não estão aparecendo nada, eu sugiro que saia da reunião e entre de novo. Vamos tentar isso aí? Porque às vezes ele carrega um pouco melhor. E aí eu vou tentando mostrar aqui, de todo modo está sendo gravado isso aqui, tá? E aí, o que acontece? Hoje é a aula do Nietzsche, né? Então, a gente aqui na aula 2, que é a aula do Nietzsche, né? E aí nós temos algumas coisas para fazer aqui, que é principalmente, basicamente, apresentar esse filósofo do bigodão, né? Então, quase todas as fotos do Nietzsche, ele está com um bigode muito vultuoso, né? Um bigode bem que chama a atenção, certo? Então, tem muita coisa aqui para baixo, tá? Sabe, pensamento Nietzsche, alguns temas específicos que fazem parte do nosso conteúdo, mas eu já sei que a gente não vai entrar muito aqui agora, porque aí a gente poderia dedicar um pouco melhor numa outra aula sobre isso, certo? Então, vamos conhecer o Nietzsche. Alguém já conhece o Nietzsche? Alguém já ouviu falar do Nietzsche? Já sabe alguma coisa do Nietzsche? Alguém já alguma vez ouviu falar na vida do Nietzsche ou nunca ouviu? Eu conheço. De que forma que você chegou a conhecer o Nietzsche? Qual foi a experiência que você teve? Eu normalmente gosto de um canal que ele fala sobre filosofia, essas coisas aí. Ele fala sobre Nietzsche. Tem um outro lá que ele é francês, é o Albert Camus, eu acho. Aham. Aí eu gosto, ele é muito tipo, a vida não faz sentido se você não
A sua busca por um sentido da vida não vale a pena, é algo assim, o Nietzsche. Ele é muito extremo. Niilista. Nihilista. E tudo que você acabou de falar aí compõe os temas que a gente precisa de dar conta agora nesse bimestre. Né? A questão do sentido da vida, para o autor, claro, a questão do niilismo, né, que é o nadismo total, e a questão da transvaloração dos valores. Né? Ele faz a crítica a esses 3 itens de forma bem ferrenha, e a gente precisa dar conta, né, até terminar o assunto Nietzsche, esses 3 assuntos. Transvaloração dos valores, a questão do niilismo e a questão do sentido da vida. Né? Deixa eu já falar aqui agora. No final dessa aula aqui já tem uma tarefa, mas então a gente não vai poder fazer essa tarefa hoje pelo tempo. Nós vamos começar a falar do Nietzsche aqui agora e a gente vai parar, assim termina o nosso tempo aqui, e depois, na aula que vem, a gente vai retomar essa aula e aí a gente vai fazer a tarefa dela, entendeu? Então a tarefa está lá, mas se você quiser fazer, que faça. Problema seu, né? Do seu tempo e tal. Mas o mais adequado é que a gente faça depois da próxima aula, no final da próxima aula. Beleza? Quanto a essa parte? Então, meninos, vamos lá. Quem pode aí nos ajudar na leitura? Para a gente, então, ir conhecendo, né, um pouco mais sobre esse autor e comentando essas frases que a gente colocou aqui no blog. Quem gostaria de fazer, por favor, a leitura aí da primeira frase, do primeiro parágrafo? Aqueles que estão conseguindo ver, é claro, né? Porque tem gente que não está conseguindo ver a tela. Ou já resolveu o problema da tela aí? Vocês estão vendo a página da internet? Para mim, não. Não resolveu? Para mim também não. Certo. Mas alguém está vendo, né? Sim. Certo. Então aí eu sugiro que você, então, que não está vendo, que vá lá, fica logado na reunião, escutando a gente normalmente, e entra no link da aula. Eu vou mandar no grupo lá o link da aula direto, certo? Aí você entra direto no link e vai acompanhando a leitura lá. Que aí você vai escutando o áudio aí, né, enquanto a gente vai comentando, e você vai lendo o texto a partir da página da internet. Combinado assim? Faz isso lá. Está lá já no grupo do 3º ano, entra no link da aula e desça a página para material. E aí no material nós estamos aí nesse texto agora. Pronto? Estamos situados todos ou alguém ainda não achou? Então, estamos situados. Eu tô conseguindo ver. Certo. Então, vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura para a gente desse primeiro parágrafo aí? Ou do primeiro parágrafo do texto aí do material? Por favor. Pode ser eu? Faz favor, então, Emily. Nietzsche. Nietzsche e o critério da vida. Ou se colocar a si mesmo. Essa afirmação de Nietzsche ao proclamar que a opção da vida é a negação de Deus. Friedrich Nietzsche nasceu em Hochling, na Alemanha, no dia 15 de outubro de 1844. De família luterana, o seu estilo era ser pastor como seu pai e seus avós, mas perde a fé durante a adolescência. Na Universidade de Leipzig, sua vocação filosófica cresce. Então, beleza. Vamos comentar alguma coisa aí. Tem algumas informações aí que são relevantes, no sentido até, eu não sei se eu preciso ainda falar com vocês sobre isso, né? Mas deixar claro o fato. Então, já disse aqui, a filosofia dele, ou melhor, a questão pessoal dele, ele é ateu. Então, ele perdeu a fé durante a adolescência. E depois disso que ele se tornou filósofo, né? E aí ele desenvolveu uma filosofia que não considera essa necessidade de ter a fé em Deus. E aí, nesse ponto que o Otávio disse aí, ele é muito, se lembra da palavra dele? Ele é muito extremo. Ele é muito extremo, a palavra que o Otávio usou. Justamente isso. Olha, ele era um cara que nasceu na família religiosa luterana, né? Pai pastor, avô pastor, né? Então, tudo que ele tinha que ser um cara, um menino crente, um menino que estava no caminho da igreja mesmo, né? No entanto, ele não entrou nesse caminho. E por isso que, às vezes, ele é muito radical.
uma vez que ele tem toda a formação cristã, né? Mas ele não concorda com certos itens da formação cristã, e aí ele faz uma filosofia, ele desenvolve teorias que são bem radicais, contrárias a essa questão. E aí ele vai falar da questão a vida, não as instituições, né? Então, por isso está lá, ó, ouse conquistar a si mesmo. Olha, essa frase tem tudo a ver com esse negócio de perder a fé dele aqui. Nós estamos falando do Nietzsche, gente. Por favor, então eu quero ficar repetindo isso aqui. Em momento nenhum, nós estamos pensando aqui para falar para vocês ser como Nietzsche, ou concordar com Nietzsche, ou aceitar o Nietzsche. Mas eu estou falando com todas as palavras. Nós temos que entender a tese dele, porque a tese dele se tornou uma estrutura de pensamento, entendeu? Se tornou um elemento que se tornou uma instituição dentro do conhecimento, que é o existencialismo. Tá tudo bem por aqui? Ana Rita, o que você escutou do que eu acabei de falar aqui agora? No sentido do entendimento, tá? Tá cortando muito. Ah, tá. Então, infelizmente, vai ser preciso. É sobre o que eu acabei de falar, que o Nietzsche era ateu, filho de pastor, neto de pastor. Vixe, Maria. Mas ele se tornou ateu na adolescência. E aí ele se tornou filósofo. E na filosofia dele, ele critica a religião, critica a instituição religiosa. E aí ele veio com essa frase aí, ó, ouse conquistar a si mesmo. Porque quando pensa em você fazer a sua própria história, entender você enquanto pessoa primeiro, você está superando aquilo que a instituição determinou para você. Então, aí o que eu disse, na verdade, é que eu não estou pedindo para nenhum de vocês aqui aceitar a teoria do Nietzsche, não estou pedindo para nenhum de vocês concordar com o Nietzsche. Para vocês, nós temos que entender a lógica do pensamento que ele está apontando. Por quê? Porque isso compôs um sistema de pensamento chamado existencialismo. Aí eu perguntei, o que você ouviu do que eu acabei de falar, no sentido do entendimento? Por que eu estou falando isso? E o que significa isso que eu estou falando? Se você puder comentar. Na parte lá que você estava falando, que aí, para ninguém aceitar a teoria dele, o trem ficou mudo. Ah, meu Deus. Tá certo, depois eu acho que vai ser preciso você ver quem ficou mudo também, né? O professor também está falando muito. Eu acho que é muita internet, que ela tá ruim amanhã. E eu escuto só os pedaços que o senhor tá falando. Pois é. Não, e o contrário também. O que você falou aí no início aí ficou tudo robotizado. Não entendeu tanto, não. Mas vamos lá, vamos ver aí essa... tá gravando, né? E depois vocês, por favor, retornem lá, para que vocês vejam aí e para diminuir um pouco os prejuízos dessa má qualidade da internet. Então, meninos, olha só. Quando diz ouse conquistar a si mesmo, né? É a questão de opção pela vida, né? Opção pela vida, uma vez é que você faz a sua história. E aí aparece aí, olha, negação de Deus. Entendeu? E aí o povo treme na base. Meu Deus do céu, Nietzsche é ateu, é o anticristo, e faz um maior rebuliço. E eu sei, porque eu dou aula disso aqui já tem 10 anos, e todos os anos é o mesmo drama. Nunca vi tanto drama quanto a isso, né? Mas o fato é, Nietzsche era ateu e ele é contra o sistema religioso. Então, quando ele fala de negar Deus, ele está falando especificamente negar os sistemas religiosos que normalmente dominam as pessoas, determinam as pessoas. Eu acho que ele ficou assim depois, não sei, porque muito tempo atrás o povo era assim, muito e tudo na linha, ainda mais filho de pastor, neto de pastor, acho que ele ficou até com a cabeça assim meio de tanto que antigamente o trem era bem assim, né? Então, tem isso também, né? Tem isso também. Mas o fato é que ele não se pautou apenas na história dele, né? Ele fez uns estudos, ele é doutor, entendeu? Então, ou seja, ele construiu uma tese. E ele desenvolveu, teve umas relações dele, por exemplo, com Freud. Já ouviu falar no Freud, o pai da psicologia? Entendeu? Então, ele teve relações com Freud, no sentido de pensar a filosofia e a medicina,
para libertar as pessoas de uma doença da época lá, que era muito terrível para aquele momento lá, que era a histeria. Hoje é uma coisa que não é tão assim... Histeria é tratada aí pelo psicólogo e tudo. Mas naquele momento lá estava iniciando a questão da histeria e as pessoas, assim... Iniciando não. Estava grávida, queriam tratar essa questão e percebeu que o que fazia da pessoa ser histérica não era uma coisa da pessoa, era uma coisa do convívio social, sabe? A pessoa está de boa, mas conforme o convívio social começa a colocar coisa nela, coloca a trazer pânico, fobia, um monte de coisa, a pessoa se torna histérica, né? Então a questão não é culpa da pessoa, é culpa da instituição, muitas vezes. E que é a questão da análise que eles fazem por aí. Entendeu? Então, mas que fique claro isso, gente. Olha, o ateísmo é a chave de leitura do Nietzsche, e que não é problema nenhum, né? E a intenção dele é que eleve-se o ser humano e o ser humano seja independente das instituições. Esse seria uma chave de leitura. E aí, ouse conquistar a si mesmo. Entendeu? Se a gente fosse levar o Nietzsche ao pé da letra, a gente não estaria nem matriculado na escola. Tá? Porque, ouse, aprenda por você mesmo. Vai ler livro, vai fazer sua formação, vai cuidar da sua vida. Seria isso, entendeu? Então, ou seja, tudo aquilo que a Sandra falou aqui no início, só um minuto, tá? Tudo aquilo que a Sandra falou no início aqui, o Nietzsche ficaria terrivelmente bravo. Que história é essa? Por que uniforme? Por que prender o cabelo? Por que cortar o cabelo? Ele fala, isso não vai me fazer diferença na minha vida enquanto estudante. O Nietzsche falaria isso para você, né? E viveria isso. Mas, no entanto, né, nós somos o quê? Institucionalistas. A sociedade cobra que você use o uniforme, cobra que você tenha postura de aluno CPMG, cobra tudo isso aí, entendeu? Então, ou seja, nós vamos fazer aí, conforme o Nietzsche, conforme o assunto desse momento, essa crítica aos valores que acontece aí em toda a história. E você acabou de falar, quem é filho de pastor sabe, a coisa é dura mesmo. É isso mesmo, são as instituições que fazem esse papel de formar você uma pessoa boa com base nos valores e os princípios que se tem, mas é justamente a crítica que o Nietzsche faz, certo? E nós só estamos aqui fazendo o quê? Compreendendo a teoria do Nietzsche, só. Você, filha de pastor, continua sendo bonitinha, aplicadinha, não peque, usa o uniforme, prende o cabelo, faz tudo que tem que fazer, entendeu? E aí, depois. Pois não, alguém queria dizer? Professor, então é tipo assim, não é como se ele não acreditasse em Deus, ele não acredita no modo como a instituição religiosa prega a palavra. Seria isso? Não só prega a palavra, mas como impõe um tipo de comportamento nas pessoas. A questão mais é essa, entendeu? Porque tem pastor que fala para a família, não deixa seu filho estudar aula de filosofia que vai estudar Nietzsche, entendeu? Então, ou seja, e aí essa que é a crítica que ele faz. Deu para entender? Mas no final mas assim, às vezes você tentou interpretar aliviando um pouco, mas no final das contas ele não acreditava em Deus mesmo, tá? Ele é ateu mesmo. Ele não... No caso, ele não aceitava imposição de regras, de lei nele. De instituições, né? De instituições. Porque ele entendia que essas regras eram muito vazias e não permitia que você se desenvolvesse por você mesmo. Você deveria seguir a seu princípio racional. E a maioria de nós segue o princípio da instituição que determina como a gente tem que ser. Entendeu? Entendeu? Sim. Então esse é o ponto, assim, nós estamos conhecendo ainda o autor, o cenário de vida dele, para depois a gente ver as teorias dele. Aí quando você vai vendo as teorias dele, aí vai talvez fazendo sentido essa posição pessoal dele, essa situação básica dele, né? Então o que mais de informação nós temos aqui? Ele é alemão, lá de Hocken, né? Estudou na faculdade de Leipzig, né? E, enfim, aqui, essa imagem emblemática dele, ele morreu com cerca de... parece que nem 50 anos ele chegou. Ele morreu. Ele teve problemas psicológicos, né? Diante do que ele enfrentou ali naquela vida dele, com muita censura, muito
muitos problemas, né? Ele era professor de universidade e acabou ficando sem aula, né? Sem condição de dar aula, porque a própria sociedade não o aceitou naquele momento lá. Mas mesmo não tendo aceitado naquele momento lá, se tornou uma referência mundial filosófica para se pensar. Entendeu? Então tem muita coisa aí que a gente tem que devotar ao Nietzsche. Vamos então finalizar a aula de hoje, falta 3 minutos, terminando esses 2 parágrafos aqui, gente, que fala da vida dele. Aí na aula que vem, a gente vai começar essa parte aqui, que é o pensamento do Nietzsche, né? Os pontos que ele tratou. Alguém poderia ler para a gente aí o primeiro parágrafo depois da foto? Foi um aluno considerado brilhante, dotado de sólida formação clássica, e aos 25 anos foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Basileia. Durante 10 anos desenvolveu a sua filosofia em contato com o pensamento grego antigo. Pois é. Aqui a palavra é filologia mesmo, tá? Filologia. Então, era um estudo mais ligado com a faculdade de letras ou de linguística, sabe? Ele estudava a palavra e de onde essa palavra veio ou o que aconteceu para chegar nessa palavra, entendeu? Então, o filólogo, vamos pensar, o biólogo, ele pega lá um besouro e disseca aquele besouro e vê tudinho naquele besouro ali, patinhas, né? Exoesqueleto, aquela coisa toda que o biólogo vê. O filólogo vê a palavra e vai buscando de onde essa palavra veio, o significado dessa palavra, os desdobramentos dessa palavra e tudo mais. Entendeu? Entendeu, gente? O que é o filólogo? A pessoa que estuda filologia, então ela vai a origem das palavras. Isso vem disso, isso vem daquilo, isso vem daquela coisa. Por exemplo, digitar. Você digita, né? Da onde vem essa palavra? Vem do latim dígito, que significa dedo. Inclusive, nos seus dedos tem as suas digitais. Então, nós fazemos aqui um exercício de filologia, buscando a palavra digitar até a palavra digital, né? E tudo ligado a dedos, certo? Então, só para pensar o que ele estudou. E aí, pensando nas palavras, né, que era um mesmo curso de letras mesmo, em alemão lá, ele então foi desenvolvendo agora já a sua filosofia, uma vez que ele percebia que a maioria das palavras que estava lá no alemão eram palavras que vieram do grego. E lá na Grécia estava a filosofia. E aí, no caso, vai se desenvolvendo um estudo bem denso, bem forte sobre esse assunto todo. Beleza? Então, só para ler mesmo, por favor, outra pessoa lê aqui o último parágrafo e a gente encerra, por favor. Em 1879, o estado de saúde é obrigado a deixar de ser professor. Sua voz ficou inaudível. Começou uma vida errante em busca de um clima favorável, tanto para sua saúde como para seu pensamento. Esteve em Veneza, Genova, Turim e Nice. Justamente. Então, ele ficou sem condição, parece que ele teve câncer no pulmão. Se eu não me engano, acho que o diagnóstico dele foi justamente esse, né? Que ele ficou sem voz e tal, né? Essa situação aí, que não deu conta de continuar trabalhando, né? Mas continuou produzindo obras filosóficas. Muitas obras dele foram descobertas depois, muito tempo depois. Ele escrevia uns garranchos loucos e uma irmã dele pegou muitas obras e meio que traduziu essas obras, sabe? Tentando decifrar a letra dele e fazer um livro dele. Muita coisa foi publicada depois que ele tinha morrido já. Beleza? Eu espero que vocês, então, assim, começando a conhecer Nietzsche, né, a maioria de vocês, espero que vocês não se assustem, espero que vocês estudem, que vocês leiam o material e a gente, então, entenda o pensamento desse sujeito dentro do existencialismo. Ok? E aquela atividade lá a gente não vai ter como fazer hoje não, né? Não, porque tem muito assunto que está dentro do conteúdo que a gente não viu. Então, deixa para a semana que vem, para a próxima aula. Ok. Pois não é? Professor, e a frequência? A atividade está junto? Certo, mas eu tiro a frequência aqui do Teams mesmo. Da entrada aqui, eu baixo a frequência. Certo? Então, bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau. 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 Boa semana. Obrigado.